Grêmio às vezes estava mal, o pessoal traz o Pelaipe de volta, né? Paulo Pelaipe, diretor executivo do Cruzeiro. Como é que tu tá? Tudo bem? Te agrada o Renato como treinador, Renato? Está 8 anos no Grêmio, né? Porra, vai tirar o Renato, vai botar quem? Eu tive uma conversa com o presidente, Paulo Odoni, e disse para ele que alguém tinha que sair, e quem tinha que sair era eu. E saí. Era uma equipe boa. Por que o Grêmio não ganhou aquele brasileiro? Se o Jonas tivesse feito metade dos gols que ele fez na Portuguesa pelo Grêmio, o Grêmio teria sido campeão. Que diz que o Boca era o Caxias com grife. Mas não foi isso. Eu fiquei uma semana em Buenos Aires depois e todos os jornalistas me perguntavam: que disse Pelaipe? Eu tive recentemente, sabe com quem? O Anderson tem uma história linda que ninguém sabe. Me conta. O cara, uma personalidade, homem, o Gamba, tiraram o Renato. Aí trouxeram o treinador, que não tinha nada a ver com o Grêmio. O Grêmio ali errou demais. Errou quando tirou o Renato, errou quando tirou o Filipão, entendeu? Senhoras e senhores, sim! Ele estará conosco hoje no De Carona com Gambita, Paulo Pelaipe, diretor executivo do Cruzeiro. A gente aproveitou a passagem do Cruzeiro por Porto Alegre e viemos ao Hotel Hilton conversar com Paulo Pelaipe. Imagina só quantas histórias nós teremos com Pelaipe. Para quem não lembra, Pelaipe foi um homem forte do futebol do Grêmio algumas vezes, em algumas das suas passagens. Era, sim, o responsável pelo futebol quando o Grêmio foi finalista da Libertadores da América em 2007. Por exemplo, Paulo Pelaipe estava na Batalha dos Aflitos. Depois, Paulo Pelaipe teve uma última passagem pelo Grêmio quando Vanderlei Luxemburgo era o treinador. Lá atrás, Grêmio, campeão da Copa do Brasil, o ano é 2001, o técnico é Tite. Paulo Pelaipe fazia parte da direção. Depois, Paulo Pelaipe teve outras passagens por outros clubes. Fortaleza, Flamengo, 2 passagens e a mais exitosa. O momento épico do Flamengo tinha Paulo Pelaipe no departamento de futebol. Foi ele, por exemplo, responsável por contratar quem? Jorge Jesus. Sim, Pelaipe participou efetivamente da contratação de Jorge Jesus. Paulo Pelaipe também tem passagens pelo Criciúma, mais recentemente pelo Botafogo de Ribeirão Preto e, por último, Cruzeiro, que é onde ele está agora, diretor executivo do Cruzeiro, nessa reformulação promovida por Pedro Lourenço Pedrinho, que hoje é o cara que manda no Cruzeiro, e o Cruzeiro tem Paulo Pelaipe como diretor executivo. Conosco, gente, Seminovos Servopa, o seminovo do grupo Servopa, Seminovos Servopa, Ipiranga 5570, QR Code tá aqui na tela para vocês encontrarem o próximo carro de vocês. É seminovo com cheirinho de 0 km, é aquilo que eu sempre digo, o próximo carro de vocês está nos seminovos do grupo Servopa. Gente, por que o seminovo é uma vantagem? Não desvaloriza, porque as taxas de financiamento elas são muito melhores, não tem burocracia e tem, claro, a garantia do grupo Servopa. Então, muito obrigado pela confiança ao grupo Servopa que está conosco. KTO, Know the Odds. Chegou aquela época do ano que a gente ama, né, gente? É mata-mata de Liberta, é mata-mata de Sula, fases decisivas. E outra fase decisiva da Copa do Brasil também tá chegando. Mata-mata a gente ama. Bora pra KTO. Tem o Odão lá na KTO para vocês participarem. A febre do Odão. E aqui tem aquele passo a passo bacana. Muito obrigado à KTO por toda a confiança ao longo desse período aqui no De Carona com Gambita. Sem vocês, nada disso seria possível. Muito obrigado aos meus parceiros. Muito obrigado a vocês que confiam nesse produto De Carona com Gambita no YouTube. Tá precisando de material esportivo, artigo esportivo? Bom, a dica é Centauro, né? A loja que vocês conhecem, eu tenho certeza absoluta que vocês adquirem os materiais esportivos de vocês na Centauro. E eu vou dar uma dica, adquiram esse material de vocês na Centauro com o cupom do Gambita, o cupom GAMBA10. Tá aqui, ó, GAMBA10, em produtos vendidos e entregues pela Centauro, mas tem que ser nesse link aqui, ó. O Rafa vai colocar o passo a passo para vocês. Nesse link aqui, passo a passo tá aqui, acessa o link na descrição desse vídeo, cupom GAMBA10 e a consagração para vocês lá na Centauro. Presente meu para vocês. VEC Marketing, agência de marketing digital que vai além. VEC Marketing não é apenas uma agência de marketing digital, né? A VEC Marketing pode ser vista tranquilamente como uma agência que é uma parceira de vocês. Ajuda vocês a fazer com que o seu negócio prospere. Para que você cresça no seu negócio, você terá a parceria da VEC Marketing. QR Code está na tela, chama a turma.
Tenho certeza que muitos de vocês, torcedores do Grêmio que estão assistindo esse vídeo no momento, pensaram o seguinte: o Grêmio está precisando de um dirigente como o Pelaipe. O Grêmio precisa de um dirigente que coloca o pé na porta, um cara de pulso, o cara que tem o vestiário na mão. Tenho certeza que isso já aconteceu. E a gente vai abordar isso também com o Pelaipe, né? Se em algum momento ele recebeu um convite para voltar, desde a sua última passagem lá, final de 2012. E eu quero saber também a opinião dele sobre como é que tá o Grêmio, né? Esse momento do Grêmio, esse momento conturbado do Grêmio, eliminado de uma Copa do Brasil, eliminado de uma Libertadores da América. E claro que a gente vai perguntar aquilo que vocês querem saber, né? O dia que o Pelaipe definiu o Boca Juniors como o Caxias com grife. O Grêmio tomou 3-0 do Boca e o Pelaipe vai para a entrevista coletiva e diz o seguinte: o Boca é o Caxias com grife, dá para reverter. A gente vai perguntar sobre isso para ele. Bora lá, tá aí o homem chegando. Diretor executivo do Cruzeiro. Tá bom. Como é que tu tá? Tudo bem? Trabalhando muito? Bastante. Foi sofrida a classificação agora, hein? É, bastante. Tá com saudade do frio de Porto Alegre, Pelaipe? Não. A temperatura tava lá? 23. 23, né? 24 Eu graus. vi o assim. pessoal passando aqui de bermuda e tudo. Vão nós tomar um treinamos. susto, né? A gente Vão tomar treinou um susto. pela manhã lá e veio pra cá. Pelaipe, como é que tá essa vida agora de diretor executivo do Cruzeiro? Tá boa, tá Ficou boa. um bom período no Botafogo de Ribeirão Preto, né? Fiquei no Botafogo 3 anos e 4 meses. 3 anos. Aí no dia 30 de abril, o Alexandre Matos, que assumiu como CEO do clube, né, telefonou, me convidou para esse projeto, né, que o Pedro Lourenço tinha comprado a SAF do Ronaldo, ele e o Pedro Júnior, seu filho, que é o vice-presidente. Me animei bastante, eu tenho muito respeito pelo Alexandre Matos. O Alexandre Matos, para mim, é um dos grandes dirigentes do futebol brasileiro, com grandes trabalhos no próprio Cruzeiro, lá em 2013 e 2014, Palmeiras, né, que fez também outro grande trabalho. Conversei sempre muito futebol com ele, com as ideias dele, gostava das ideias dele. E um dia até brincando, eu disse: olha, eu não aceito ser número 2 de ninguém, mas com você eu vou de número 2, sem problema nenhum. E aí ele assumiu o Cruzeiro e me ligou. Vamos, eu vou. Aí topei. Eu assumi junto com o Dracena, com o Edu Dracena, que foi um grande jogador, já tinha trabalhado no Palmeiras, trabalhado no Santos. E aos poucos a gente está colocando aí as nossas ideias e eu tenho certeza aí que o Cruzeiro vai voltar a novamente estar no lugar que ele nunca deveria ter saído. Enquanto tu estavas no Botafogo, imagino que tu tenha recebido alguns convites. O que te fazia ficar lá? É como o Cruzeiro tem dono. O clube que tem dono é bem diferente de um clube que tem política, que tem conselheiro, aí tem que ajeitar, tem que botar o fulano por causa do voto. Isso tem muito no futebol ainda? Tem. Tem muita gente que realmente diz, né, que esse amadorismo, essa politicagem que fazem com que o futebol hoje ele não se profissionalize, né? Deixa o futebol para trás, né? Grandes clubes para trás por conta da política, né? Eu já fui dirigente estatutário, né? Eu sei como é que funciona. Respondendo a tua pergunta, uma das causas que eu não saía do Botafogo... Era isso? Era isso. Nós éramos no Botafogo lá o presidente, um diretor financeiro e administrativo e um diretor de futebol. E ponto. Não tinha, né? Não tinha aquela coisa toda, né? Que atrapalha muitas vezes. Muito. Demais. Qual foi a importância das tuas passagens pelo Grêmio na tua formação como diretor executivo? Onde eu aprendi tudo, né? Eu tive a felicidade de trabalhar com dirigentes, né, competentes, com Rafael Bandeira dos Santos, Cacalo, presidente Paulo Odoni, presidente Guerreiro, eu trabalhei com o presidente Hélio Dourado, com o seu Rudy Petri, né? Com o seu Verardi, né? Anos e anos ouvindo os seus conselhos, vendo a sua forma de trabalhar. Então, enfim, no tempo que o clube formava dirigentes, né, com muita capacidade, com muita competência, né? Então, eu tive esse privilégio. Quando eu tomei a decisão de 2008, quando eu recebi um convite lá do Fortaleza, do presidente Lúcio Bonfim, me desliguei, né? Como na época eu era conselheiro, pedi demissão do conselho, porque eu acho que é assim que tem que ser, quando você vai ser profissional, né? A primeira coisa que eu fiz foi pedir licença de sócio e pedi demissão do conselho. Aí comecei, em 2008, a minha carreira como dirigente profissional. Tudo que eu aprendi foi de 15 de dezembro de 79, quando eu cheguei no Grêmio. Tem tempo, né? Até 2007, 2008, até maio de 2008. É que depois tu volta como executivo, né? No Grêmio, tive o privilégio, trabalhei como estatutário e depois, em agosto, quando o Grêmio não estava bem, o futebol, tinha perdido o Campeonato Gaúcho para o Internacional, depois de ter ganho no Beira-Rio 3-2, perdeu 3-2 no Olímpico
perdeu nas penalidades máximas. E aí depois estava mal no Brasileiro, estava em 15º. Fui convidado pelo presidente Paulo Odoni, e aí eu voltei, mas aí voltei como executivo, fiquei até dezembro. Pegamos o Grêmio naquela situação e entregamos o Grêmio classificado na Libertadores de 2013. Isso. Com o Luxemburgo. Com o Vanderlei Luxemburgo, treinador, um grande treinador. Em dezembro de 2012, eu saí do Grêmio e vou para o Flamengo. Isso aí. Como executivo do Grêmio, indo para executivo do Flamengo, realmente eu ganhei status, né? Status, né? Ainda tivemos a felicidade de fazer parte daquele grupo da transformação do Flamengo e ainda consegui ganhar um título da Copa do Brasil de 2013, quando ninguém acreditava, né? Esses são os melhores momentos. Exatamente. Vem cá, Pelaip, deixa eu te perguntar o seguinte. De todas as tuas passagens pelo Grêmio, assim, tá? Qual é que te deixou mais frustrado que poderia ter acontecido? Foi a final da Libertadores? Foi o Brasileiro de 2008? Não, o Brasileiro de 2008 eu já não estava mais. Porque em parte tu estava, né? Nós iniciamos, porque aquele ano foi um ano muito duro, porque em 2007 o Grêmio perdeu toda a comissão técnica, o Mano, o Trevisan foram para o Corinthians, né? Os jogadores todos, né? O Carlos Eduardo e o Lucas Leiva foram vendidos, o Tcheco voltou para o mundo árabe. Isso. O Diego Souza, nós não tivemos condições financeiras, a Traffic comprou o Diego Souza e colocou ele no Palmeiras, né? E nós tivemos que reformular a equipe toda. Tudo. Do goleiro ao ponto esquerdo, como a gente diz, como se fala, né? Foi muito desgastante 2005, naquela Série B, né, que tu acompanhou bem ali. Depois nós tivemos 2006, fomos bicampeões gaúchos, chegamos a uma final de Libertadores, enfrentamos o Internacional, campeão da América e campeão do mundo em 2006. Não é fácil você sair de uma Série B com um adversário... No auge. Exatamente. E mesmo assim nós conseguimos aquele ano ser campeões gaúchos contra essa equipe que foi campeã do mundo e campeã da América, né? Então ele vai desgastando. Aí eu tinha convicção nos jogadores que nós tínhamos contratado e eu tive uma conversa com o presidente, que era meu amigo, é meu amigo, né? O presidente Paulo Odoni, meu amigo. Para mim era muito fácil eu chegar e tirar o Celso Roth, que tinha sido eliminado pelo Juventude, e 4 dias depois fomos eliminados pelo Atlético Goianiense nas penalidades máximas na Copa do Brasil. Era muito mais fácil ter colocado a cabeça do treinador na bandeja, por vaidade, e eu continuar. Mas eu tive uma conversa com o presidente Paulo Odoni e disse para ele que era hora dele mudar o departamento de futebol, que alguém tinha que sair, e quem tinha que sair era eu. E saí. Era uma equipe boa. Por que o Grêmio não ganhou aquele Brasileiro? Eu acho que eu não acompanhei, porque eu já estava lá em Fortaleza, né? Mas, por exemplo, eu acho que o Grêmio naquele ano teve um erro, um equívoco, porque futebol tu acerta e erra. O Jonas, que foi emprestado para a Portuguesa, fez 12 gols pela Portuguesa, mandou o Jonas embora naquele ano e trouxe o Morales, um centroavante uruguai. E que não deu certo, né? E bueno, e assim foi. Fui a Grêmio, cheguei no Grêmio. O jogador não produziu, fez 1 ou 2 gols aqui no Grêmio só, mas falava castelhano, todo cara, né, aqui fala. E aí, então, todo mundo emocionado. E a prova está que o Jonas foi para a Portuguesa, voltou e se tornou um dos grandes goleadores da história do Grêmio, saiu para a Espanha, se consagrou na Espanha, foi para o Benfica, se consagrou no Benfica. Era um jogador que a gente lutou muito para trazer desde a época do Guarani. Aí ele foi para o Santos, depois a gente trouxe para cá. Então, não estou dizendo que só isso, não, claro, né? Mas sabe que se o Jonas tivesse feito metade dos gols que ele fez na Portuguesa pelo Grêmio, o Grêmio teria sido campeão. Até porque o Grêmio, no início do segundo turno, naquele ano, abriu 11 pontos do São Paulo. Ainda se fala que o Grêmio perdeu também esse campeonato. O problema é político, né? De eleição. Uma questão política que entrou no vestiário. O vice-presidente, o diretor de futebol apoiando o candidato da oposição contra o candidato do presidente. Então, a gente não sabe, é muito difícil, né? Futebol é feito de detalhes, né? A gente viveu muitos detalhes no futebol, muitas coisas, né? Como aquele jogo lá que o Grêmio subiu para a Série A em 2005, se os atletas do Náutico tivessem convertido daquelas penalidades máximas, o Grêmio tivesse perdido, o Grêmio não teria se classificado, não teria voltado. Então é assim, são detalhes assim que marcam uma trajetória, né? Por exemplo, do detalhe, tá? O que aconteceu, Pelaip, naquele Boca e Grêmio na Bombonera, o 3-0? O que aconteceu lá? Porque lá era um jogo do bastidor. Primeira coisa que aconteceu, o time do Boca era
Não cano. Muito superior ao do Grêmio, né? Muito, muitíssimo. Agora tu acabou de mandar isso pra casa agora, né? Kelme, então no auge da sua carreira. Então, a primeira coisa é que tu reconheceu o adversário. Nós também, naquele jogo, teve uma atuação desastrosa do Larrionda no jogo. Árbitro uruguaio. O primeiro gol do Boca tinha 3 jogadores de impedimento. O Carlos Eduardo foi agredido pelo Ibarra e ele só apenas deu cartão amarelo. Os critérios dele foi completamente. E depois o Sandro Goiano levanta o pé para dominar uma bola e é expulso. Então, realmente foi um jogo atípico. Mas eu te digo assim, ó, chegar naquela final foi uma vitória. Nós chegamos no Grêmio em dezembro de 2004. O Grêmio tinha 8 jogadores, 4 goleiros. Dos 8, 4 eram goleiros. E aí nós fomos montar o time. Você sabe como a gente montou a equipe. Terrível. E em 2007, em julho de 2007, nós estávamos jogando uma final de Libertadores. Aquilo ali foi uma conquista muito grande. Sem dúvida. E com um bicampeonato gaúcho em cima de uma equipe que realmente era forte, que era o Sport Clube Internacional. O Grêmio perde por Boca, e aí surge a épica frase de Paulo Pelaipe, que diz que o Boca era o Caxias com grife. Mas não foi isso. Como eu disse, tudo é um momento. Nós, há 20 dias antes daquele confronto, nós tínhamos ido jogar em Caxias, nós tínhamos colocado a equipe reserva, nós estávamos disputando com o Santos para ir para a final da Libertadores. E perdemos 3-0. Pro Caxias. E aí nós tentamos, né? E revertemos. Aí veio o jogo, fizemos 3-0 em 15 minutos. Até o Lucas Leiva teve também um jogador importantíssimo dentro do esquema tático do Mano na época, que fez muita falta naquela final, porque ficou fora, machucou naquele jogo ali, e nós ganhamos, revertemos 4-0. Isso. E o dirigente, ele tem que dar uma satisfação pro torcedor. Eu não posso terminar um jogo e dizer assim, agora não terminou, não tem mais nada, não tem... E nós não podíamos jogar numa final de Libertadores com o Estádio Olímpico vazio, as moscas, né? E aproveitar que a nossa colocação naquele momento foi uma colocação importante, porque nós colocamos 57 mil pessoas dentro do Estádio Olímpico na final, e nós jogando uma final de 0-3. E o torcedor acreditando que era possível reverter. Por quê? Porque nós tínhamos revertido, nós tínhamos perdido para o São Paulo de 1-0, nós tínhamos perdido para o Defensor de 2-0 lá no Uruguai e revertemos em Porto Alegre. Nós fizemos 2-0 com o Santos no Olímpico, depois perdemos 3-1 para o Santos e passamos no saldo de gol. Então, o torcedor estava vendo aquela história. E mas a frase foi pensada. A frase foi intuitiva. Foi de improviso. De improviso. Assim, vocês vieram os repórteres todos em cima ali. Aí eu disse, vamos fazer o que nós fizemos com o Caxias, vamos reverter o jogo. Então foi uma coisa assim, de momento, assim, espontânea. Eu fiquei uma semana em Buenos Aires depois e todos os jornalistas me perguntavam: que disse Pelaipe? Que disse Pelaipe? Mas aquilo foi para motivar. E motivou, a gente né? Conseguiu, mas isso aí já são passados 16 anos, claro. Mas a história é boa, a história é maravilhosa. Olha aqui, Pelaipe, eu tive recentemente, sabe com quem? Um amigo teu, tá? Muito grato a ti. Disse que tu ajudou muito na trajetória dele, que tu foi fundamental num momento difícil para o Grêmio, inclusive. Anderson. Esse menino aí, ele lembra de ti com muito carinho, lembra também todos os detalhes daquela negociação. Diz que tu ia na casa dele. E aí eu me lembro como ontem. O Anderson tem uma história linda que ninguém sabe. Me conta. A mãe dele trabalhava com a minha esposa. Dona Doralice. Dona Doralice trabalhava. A minha esposa tinha um ateliê, né, aqui na rua Quintino Bocaiúva. E a Doralice fazia vestido de festas como ninguém, assim. Então, minha esposa Aldete, sempre contratava, assim, o serviço da Doralice para fazer os vestidos de festa, isso e aquilo. Ela sempre dizia, assim, para mim, o filho da Doralice é muito bom, joga no Grêmio, assim, tu tem que ouvir ela. Isso a Dona Odete, tua esposa. Dizia para mim. E eu dizia assim, não, calma, né? Depois eu vou ver, eu vou ver. Aí, um certo dia, queriam tirar ele do Grêmio, isso, aquilo, e ele foi homem. Aos 16 anos, ele chegou e disse assim, Doni, ele não chamou o presidente, nem o senhor, não te preocupa comigo, eu só saio do Grêmio por essa porta aqui da frente. Nunca vou sair pela porta. 16 anos? Nunca vou sair pela porta dos fundos. Espetáculo. O cara, de uma personalidade, homem, é um jogador assim, entendeu? Uma figura. Sou suspeito, né? Porque eu tenho um carinho, assim, eu tenho uma adoração. E aí, eu chego no Grêmio, tá aquele imbróglio todo,
Paulo Odoni ali, todo mundo, Mário Sérgio, todo mundo preocupado, todo mundo assim. Aí eu liguei para minha esposa, aí ela me disse, não, é o filho dela. Aí eu, imediatamente me deu o telefone dela, fizemos os contatos lá, o Mário fez, eu fiz, nós falamos com ela, a minha esposa nos ajudou até naquela ocasião, foi buscá-la onde morava, né? Rubem Berta, né? Na Rubem Berta morava, aí nós colocamos eles num flat, ali na Fernando Machado, tudo. Pô, foi uma coisa assim, até... Que coincidência, uma coincidência, Dona né? Odete sabia das coisas, hein? Tu não quis dar bola. O Anderson conta uma história maravilhosa pela época. Que o Mano bota ele preso no vestiário, no jogo contra o Santa Cruz, ele entra lá faltando um minuto, ele fica puto da cara. Não é preso, ficou sentado. Deixou ele lá, deixou fica sentado, aqui. Ele puto da cara. Diz ele, eu não vou. Não, foi a semana foi difícil. Não vou. Aí, olha a história que ele conta. Não vou. Aí diz que tu chega nele, e ele simula e diz assim, tu chega nele, pega no bar e diz, tá bom, não joga. Mas vai comigo, vai, viaja, vai comigo. Não precisa jogar, mas vai comigo. Não, aquela semana foi uma semana difícil. Se não quiser jogar, tu não precisa jogar. Mas vai do meu lado. Viaja com nós só. Mas não foi. Nós tivemos chamar o empresário, o Carlos Leite, que era o empresário dele, né? Porque ele já estava vendido. Vendido. O Anderson salvou ali, né, o Grêmio. Né? Com aquela Com grana, aquela né? venda. Claro. Não, 2 vezes, né? Teve a primeira venda e depois, quando o Porto vendeu de novo pro Manchester, o Grêmio também recebeu uma outra bolada, né? E ali, naquela semana, foi uma semana difícil. Mas aí conversamos, e o Anderson foi. O pior foi no jogo, que quando nós ficamos com 7, o Anderson tinha entrado e teve uma hora que o Marcelo até conta, o zagueiro. Não, tira o Lipatim. E o Anderson está mais inteiro. Aí o Anderson ficou e... quando tem que acontecer as coisas, né? Acontece, entendeu? Mas que baita história. É. E o Mário Sérgio dava dinheiro dele, né? Cheque dele, Não, né? deu um cheque de garantia dele na época. Não, o Mário ligou pro presidente Odoni e pro seu Túlio Macedo. E deu um cheque lá na época, né? De garantia. Sim. Depois o Grêmio ressarciu o Mário. Então o Mário teve um papel ali muitíssimo importante também. Não, aquela época era terrível. Mas o Anderson era uma pessoa, assim, de uma personalidade... Incrível. Ele merece ser um cara vitorioso na vida. Por tudo, porque como atleta, né? Pô, jogou no Manchester, jogou no lado do Cristiano Ronaldo, jogou tudo. Como eu te digo, eu sou suspeito porque eu sou fã. Agora eu torço para ele como ser humano, como pessoa, né? Torci com ele como atleta, como jogador. Passei a acompanhar o Manchester, comecei a torcer para o Manchester, comecei a torcer para o Porto por causa dele. Né? Porque pela atitude ele gosta dele, muito, Xixi. pelas atitudes muito grato. dele. Sabe o que acontece? Muito grato. Eu sempre tive uma relação com os jogadores de muito respeito. Nunca vocês me viram, eu em boteco, em bar, eu sempre tratei os jogadores com respeito, nunca deixei faltar nada para os jogadores e eles sabem que eu sempre tive esse respeito, até hoje tenho esse respeito, entendeu? Eu sempre sou assim, trato bem, procuro orientar, procuro quando está errado também, eu cobro, né? A gente não pode passar pano, né? Mas digo assim, essa atitude que ele teve, quando todo mundo estava preocupado no Grêmio, ele disse assim, presidente, eu vou sair pela porta da frente. Com 16 anos. 16 para 17 anos. É ídolo da torcida do Grêmio, né? Sem dúvida. Então é sem isso. dúvida. Pelaipe, dentro de uma questão ética que te permite tu estar no Cruzeiro, como é que tu vê o Grêmio hoje? De longe é muito difícil falar, a gente tem que ter respeito. Quem passou por vestiário, quem tem vestiário é muito... Eu vejo, assim, alguns ex-dirigentes que passaram pelo futebol e hoje, às vezes, estão de comentaristas, às vezes estão fazendo podcast, aquelas coisas todas, né? E falam como se eles tivessem a solução. A primeira coisa que ele tem que ter no clube é respeito pelas pessoas que estão dentro do clube. Respeito. Como é que eu vou chegar aqui? Estou lá em Belo Horizonte. Eu tive 3 anos e 4 meses em Ribeirão Preto. Como é que eu vou chegar e dizer o que como é que está? Conheço o Alberto Guerra, uma pessoa séria, uma pessoa correta, grande gremista, uma pessoa que está procurando fazer o melhor pelo Grêmio. Isso que eu sei que eu posso dizer, porque eu conheço o Guerra há muitos e muitos anos ajudando o Grêmio, trabalhando no Grêmio. Conheci o Guerra ainda no departamento jurídico, trabalhando pelo Grêmio, fazendo as coisas, um abnegado. Um gremista. Grêmio, um gremista, entendeu? Então, eu tô lá fora, eu vou dizer, não, porque não. Ô Gamba, é muito tênue a linha no futebol da consagração para a desgraça. É muito tênue. É um detalhe. Ganhamos, o Cruzeiro ganhou, os jogadores se classificaram, eliminaram nas penalidades máximas, porque os jogadores estavam num bom momento, estavam confiantes, e nós ganhamos. Nós voltamos a novembro do ano passado, o Boca estava jogando a final, o Fluminense é vice-campeão da América, né? Um time ainda que se reforçou. O Cruzeiro ganhou
está sendo enaltecido a vitória do Cruzeiro, pelos jogadores, pela partida que fez, pela dedicação. O Grêmio não ganhou do Fluminense. Teve um gol por detalhe anulado, teve isso, e nas penalidades máximas não foi bem. E aí nada mais presta. Corinthians também caiu nos pênaltis, né? Contra o Corinthians também. Então, mas não é por isso que nada mais... Claro que quando você perde, aumenta o volume das críticas, aumenta. Porque no futebol só ganha um. Tem 20 clubes do futebol brasileiro, só vai ganhar um. E os outros 19 vão perder. Sim. Tem que saber o tamanho que a gente tem, saber quais são os nossos objetivos. Aqui no Cruzeiro nós temos uma meta, nós queremos jogar a Libertadores de 25. Nós queremos estar entre os 6 no Campeonato Brasileiro. Por quê? Nós estamos há 4 meses trabalhando. A gente fez contratações que nós achávamos que eram importantes. Se reforçou bem. Pontuais, né? Jogadores que a gente acreditava que poderiam acrescentar, né? Quando o presidente comprou a SAF, o Cruzeiro estava numa situação difícil na Sul-Americana. Nós tínhamos jogado 3 jogos, empatados os 3 jogos. Sendo que um dos jogos nós estávamos ganhando 3-0 no Mineirão e houve um empate de 3-3. Então nós revertemos esse quadro. Os jogadores reverteram dentro de campo esse quadro. Nós fizemos 3 vitórias, conseguimos conquistar a liderança da chave, né, na Sul-Americana, e fomos para esse confronto. Era o mais difícil, porque nós estávamos jogando contra o vice-campeão Sem dúvida. É como o Grêmio. O Grêmio foi eliminado pelo campeão da Libertadores, que é o Fluminense. Exato. Te agrada o Renato como treinador, Pelai? Está há 8 anos no Grêmio, né? Porra, foi campeão da América, foi campeão da Copa do Brasil. Quando saiu, o Grêmio caiu, né? Vai tirar o Renato, vai botar quem? Já aconteceu isso com o Grêmio. Os jogadores gostam dele, a torcida gosta dele. Ele não pode ganhar tudo, né? Ele não vai ganhar sempre. Treinador nenhum, né? Mas ele está levando sempre o Grêmio a disputas de competição, de competições importantes, jogando Libertadores da América. Ele é protagonista, né? Futebol é assim, ele perdeu uma pré-Libertadores, não é isso? Tiraram ele. O Tite perdeu uma pré-Libertadores pro Tolima e ficou no Corinthians e saiu campeão da América e do mundo em 2012, em 2011, tá? E aí em 2012 ganhou. O Renato perdeu em 21 o Independente Del Valle, foi eliminado pelo Independente Del Valle, o Grêmio foi eliminado, mas o Renato era o treinador, tiraram o Renato. Aí trouxeram o treinador, que não tinha nada a ver com o Grêmio, com a característica do Grêmio, com nada do Grêmio, e o Grêmio acabou rebaixado, entendeu? Claro. O Grêmio ali errou demais. Errou quando tirou o Renato, errou quando tirou o Filipão, colocaram o Mancini, que já tinha 5, 6 quedas na Série B, teve mais uma, entendeu? Então é isso, ali quem fez isso errou. Quem estava no futebol do Grêmio errou. Não sei quem é que estava no futebol do Grêmio. Quem tirou o Renato no primeiro momento, depois quem tirou o Filipão do Grêmio naquilo ali, porque são treinadores históricos. Um é campeão mundial, Nossa né? Que é o Senhora. Filipão, a história do Filipão, campeão da Libertadores, uma história linda, maravilhosa, né? E saiu, então é isso, entendeu? Às vezes você mexe, você tira e vai botar quem? Não dá pra tirar pra jogar pra torcida também, né? Só pra jogar pra torcida. Exatamente. Pelé, eu não sei como é que é a tua relação hoje. Eu não sei se tu tem redes sociais e tudo Não. mais, mas na rua, como é que é na rua? Eu não tenho rede social, eu só tenho meu celular e um Twitter. Então vamos lá, na rua, Pelaipe na rua, encontra um torcedor. Como é que é a relação com a torcida do Grêmio? O torcedor pede, vamos voltar, Pelaipe, volta, tu é um cara que eu tenho uma relação, precisa. até que eu estou 16 anos fora do Sul. Saí em 2008, aí Fortaleza, fui para lá para o estado do Ceará, Rio, São Paulo, Curitiba, Criciúma, agora em Minas. Então, esse ano eu completo aí 17 anos que eu estou fora. Mas eu venho, porque a minha mãe mora em Porto Alegre, meu irmão, meus sobrinhos, meus familiares, tenho amigos aqui, sempre que eu posso vir aqui eu venho, entendeu? A torcida sempre me respeitou, me tratou bem, assim como a torcida do Flamengo me trata bem, me respeita, e pelo trabalho que a gente fez, a gente fica tranquilo, a gente fica feliz, porque a gente é lembrado. O Grêmio às vezes estava mal, o pessoal traz o Pelaipe de volta, né? Pelaipe, o Flamengo lá às vezes estava mal, traz o Pelaipe. Então isso aí mostra que a gente passou e fez um trabalho, né? Porque ninguém trabalha com 4, 5 presidentes ao longo de 20 anos, como eu trabalhei no Grêmio. É verdade. Eu iniciei com o presidente Dourado, trabalhei com o Cacalo, com o presidente, com o Paulo Odoni, com o Guerreiro.
Ninguém fica assim tanto Sim. tempo indo e voltando Desde em diretoria. que tu sai ali... No Flamengo trabalhei também 2 vezes, entendeu? Dois momentos. 13, 14, final de 18 e todo o ano de 2019, um pedacinho de 20. Momento só. Desde que tu sai do Grêmio ali no final de 2012, nesse período, tu nunca foi sondado para voltar? Primeiro teve a gestão do presidente Fábio Koff e depois as gestões do presidente Romildo Bolzano. Quando o presidente Koff estava, eu estava no Flamengo, né? Isso. Aí depois... Vem o presidente Romildo. Nesse período, um vice-presidente, na época, falou comigo e aí só houve assim um pequeno papo, assim, uma conversa amistosa, mas não nada assim que avançou nada, né? Não chegou a ser uma proposta. E teve no final, no ano na disputa eleitoral, sim, aí eu recebi um telefonema do Antônio Dutra. Antônio Dutra Júnior. Ele ligou para falar comigo, perguntando se eu aceitaria que ele queria trazer o Matos, o Alexandre Matos. Era a chapa do Odorico Roman. Aí sim, conversou longamente comigo, perguntando se eu aceitaria. E eu disse para ele, né? Então, até por isso, até o Antônio Dutra é testemunha. Eu disse para ele, com o Alexandre Matos, eu aceito trabalhar como número 2. Como número 2. Mas a chapa ali não progrediu, né? Mas porque eu sei que o Dutra, na época, também ligou para o Matos, né? Conversou com o Alexandre. Ele me disse que tinha conversado. Seriam vocês dois? Vocês dois juntos. A intenção dele naquele momento lá era trazer os dois. Perfeito, Alexandre Matos e Pelaipe. A única vez que, de 2012, assim, algo efetivo que aconteceu foi nesse momento. Bom, enfim, isso é uma suposição minha, tá? Talvez o convite não tenha sido feito nesse outro período porque a gestão anterior te via como um conselheiro de oposição, o outro lado, mas sabe que e não como profissional do futebol. Um detalhe que eu digo assim importante. No momento em que eu decidi trabalhar profissionalmente em 18, todo o aspecto político, pessoalmente... 2008, o aspecto político passou para o lado, porque aí eu não tenho que me envolver com aspecto político, eu tenho que me envolver com o meu trabalho e executar uma política de futebol determinada pela diretoria, pelo comando, entendeu? A gente apresenta, eu tenho aqui para contratar o Gamba que custa X, eu tenho aqui para contratar o Joãozinho que custa Y, aqui tem o Pedrinho que custa X. Então a gente vai e vê, diante dessas decisões financeiras, do aspecto técnico, a gente trabalha. Então não tem nada que ver com política. Não é o caso agora nesses últimos 2 clubes que eu trabalho. Sim, né? A estrutura é diferente. É uma estrutura diferente, uma estrutura de SAF. São clubes que têm dono. A gente conversa, por exemplo, eu converso com o Matos, que é o CEO do clube, né, que é o CEO do futebol do clube, que conversa com o vice-presidente e com o presidente. Ele conversa comigo, conversa com o Dracena, conversa com o Omar, que é coordenador científico, conversa com o Rafael, que é gerente de scout, ele conversa com todos nós, né? E aí, a gente, com consenso, a gente vai à luta e vai para dentro das nossas convicções, daquilo que nós achamos que é o melhor. 2 perguntas para encerrar. Como é que foi a contratação do Jorge Jesus? É a primeira. E segunda, foi uma surpresa? Tu não esperava? A tua saída do Flamengo? A contratação do Jorge Jesus, eu já conheci o trabalho do Jorge Jesus e eu recebi várias ligações do Jorge Baidec falando que o Jorge Jesus seria uma boa alternativa para o Flamengo naquele momento lá, que nós estávamos no momento. Eu conversei muito, o Marcos Braz me ouvia muito, conversava muito comigo, ele e o Bruno Spindler. O Marcos Braz era o vice-presidente estatutário do clube, colocado pelo presidente, e o Bruno era o diretor executivo e eu era o gerente. E nós conversávamos muito, e eu disse, olha, tem essa situação assim. E quando nós fomos jogar o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, o Jorge estava lá no camarote do Independência. Não é Mineirão, no Independência. Tirei uma foto dele num camarote de Independência lá e disse pro Marcos, o Marcos estava na Alemanha, fechando a negociação do Rafinha. E aí eu disse pro Marcos, o homem tá aí, o português tá aí, eu acho que ele vai fechar com o Atlético, pelo jeito. Aí tudo bem, aí o Marcos da Alemanha fez contato, um empresário dele, que queria conversar com ele e marcou uma reunião. Veio da Alemanha 3, 4 dias depois, numa quinta-feira, marcou uma reunião e aí conversou com o Jorge Jesus, conversou uma vez, conversou 2 vezes e ficou encantado, se convenceu
pela conversa que teve, que ele seria uma alternativa para o Flamengo, que não estava bem naquele Campeonato Brasileiro. E naquele período que ele fez essas entrevistas com o Jorge, o Abel pediu demissão do Flamengo. Se demite numa quinta ou sexta-feira. E aí o campeonato tinha mais 4 jogos e ia parar para a Copa América. E aí as negociações se intensificaram e o Jorge fechou e veio e fez aquele trabalho extraordinário que tinha. E o meu contrato terminou, houve um problema relacionado à premiação dos funcionários, no que eu defendia a premiação dos funcionários, uma premiação que já vinha sendo paga desde todo o ano de 19, o CEO do clube, mas o pessoal do RH achava que não podia ser isso, aquilo. E sabe que eu sempre fui coerente com aquilo que eu penso. E discordei, o pessoal achou que não deveria renovar meu contrato, não renovou. E a vida seguiu para frente. Não te sentiu traído, né? Não, tenho uma relação o Marcos Braz é um irmão, uma pessoa espetacular, me tratou sempre com muito respeito. Tenho ainda no último jogo lá no Maracanã, conversei longamente com o presidente Landim. Isso foi um momento, né? Claro. Foi assim, a gente pagava um X percentual para os jogadores e uma parte, era 70% para os jogadores, e 30% para os funcionários. Mas aí, quando foi a ver como houve a conquista da Libertadores e do Brasileiro no mesmo ano, aquele montante dos 30% colocava assim o roupeiro, o massagista, ganhando 10, 15 vezes mais, 20 vezes mais, 30 vezes mais que o salário deles. Mas o pessoal lá da parte da Gávea não entendia. E tu defendendo isso. Mas por quê? Porque se a gente tinha, todo o ano a gente tinha mantido isso, por que não ia manter isso naquele momento? E um detalhe importante, que aquele dinheiro era dos jogadores, é os jogadores que abrem mão para repassar de 30%. Os jogadores poderiam pegar todo e fazer o que eles quisessem, que é deles, eles que ganharam, porque a premiação foi dada a eles, e eles gentilmente, porque sabe o trabalho que essas pessoas fazem, a importância que tem uma rouparia bem feita, um massagista bom, um fisioterapeuta bom, um médico, enfim, pessoal da cozinha, da comida, da alimentação, todos são importantes, porque você não ganha sozinho, ninguém faz nada sozinho, não existe o eu no futebol. Futebol é o nós, é o coletivo, são as pessoas, cada um fazendo a sua parte, e o coletivo é o somatório de todo mundo. E eu defendi que todo mundo, que pessoal também tinha que ganhar. E alguns achavam que não tinha que ganhar, que era muito. E eu achava que era pouco, entendeu? Porque era justo, defende uma coisa, mas foi importante que a tua consciência está tranquila e que ali tu estava fazendo por mas isso aí, apostar que eu continuei trabalhando no futebol, tenho as minhas ideias, né? E sempre eu coloquei as minhas ideias sempre de forma muito clara, eu não tenho, por isso, eu me mantenho no futebol até hoje. Sem dúvida. Paulo Pelaip, muito obrigado pela gentileza. Eu que te agradeço o convite aí. Tá? Foi maravilhoso. Um grande abraço. Pessoal, deem like nesse vídeo, comentário aqui para Paulo Pelaip. Uma mensagem para a torcida do Grêmio, Pelaip, que gosta bastante de ti. Eu posso desejar sucesso, mas que eu tenho que mandar uma mensagem para a torcida do Cruzeiro. Agradecer ao torcedor do Cruzeiro que está nos apoiando, está acreditando no nosso trabalho, acreditando no trabalho do Pedro Lourenço, do Pedro Júnior, do Alexandre Matos, que continue nos apoiando, que é fundamental aí para nós ter um final de ano de 2024 e iniciar 2025 aí para dar alegria para eles. É isso que o momento agora, eu sou muito grato, né, ao torcedor do Grêmio, ao torcedor do Flamengo. A gente não não esquece, né, as coisas, mas hoje eu tenho um compromisso, né, de me dedicar a trabalhar por esse clube aqui e vou fazer o que tiver no meu alcance, tudo, vou fazer, dar todo o meu esforço, vou fazer tudo que eu puder para me dedicar, para fazer o meu melhor para o Cruzeiro realmente voltar para o lugar que ele nunca deveria ter saído no cenário do futebol brasileiro. E vai atingir esse objetivo, que a gente sabe como é que tu trabalha. Obrigado. Boa sorte na trajetória aí. Vamos lá. Feito, meu patrão. Agradeço enormemente a gentileza. Pediu para eu te avisar que o Baidec tá na recepção. Tá, vou lá falar com ele. Vai de canto aí já? Tá, acabamos de citar ele. Na hora que vocês falaram dele, eu não vi o Porra, caralho. Pô, acabamos de citar ele.